Salve galera, eu sou o Rodrigão e esse é o Rodrigão Fala. Solta a vinheta. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Bom galera, vamos começar o primeiro Rodrigão Fala. Tô aqui sozinho, ó, sem meus amiguinhos, eu posso me mexer, ó, tá mais fácil de me enquadrar, ó, posso fazer movimentos aleatórios e eu não vou derrubar ninguém ou nada. Mas vamos lá. A gente vai começar esse primeiro vídeo do Rodrigão Fala falando do meu artista favorito de gibis e talvez, para muitos, o maior artista da sua época. Will Eisner, que nasceu William Irving Eisner em 1917. Ele é filho de Sam e Fanny Eisner. O seu pai, ele é um artista que nunca conseguiu grande sucesso. Ele era pintor, ele pintava telas, pintava quadros. Ele fugiu da Áustria, ele era judeu e ele fugiu da Europa nessa época, porque nessa época já começava uma perseguição aos judeus na Europa. E ele foi para os Estados Unidos, onde ele constituiu família, e ele nunca conseguiu grande sucesso. Ele acabou trabalhando como pintor de casas. O Will Eisner, ele sempre foi muito apoiado pelo seu pai, porque o seu pai percebeu logo cedo que ele tinha talento para o desenho. E aí ele apoiou o filho para que o filho seguisse nessa carreira. A mãe dele não gostava disso, queria que ele fosse doutor, advogado, essas coisas que a mãe normalmente quer, né? Só que o Will sempre foi um sonhador. Ele sempre viu nas histórias em quadrinhos um potencial gigantesco de crescimento e um potencial profissional. Então ele investiu nisso. A história do Will e a história dos quadrinhos de super-herói, elas se misturam, porque ele começou a trabalhar com quadrinhos logo no começo dessa era dos heróis, no final da década de 30, começo da década de 40. Ele montou um estúdio com um cara chamado Jerry Iger. Ele montou esse estúdio com $30. O Jerry Iger era um cara que trabalhava na indústria dos quadrinhos, vendendo quadrinhos. Porque nessa época, as coisas que você mais conseguia fazer não eram os quadrinhos de heróis, eram as tiras de jornais. E essas tiras elas eram terceirizadas pelos jornais. Os jornais encomendavam para estúdios particulares independentes e os estúdios produziam essas tiras e vendiam para os jornais. E o Eisner começou a fazer isso, ele tinha de 17 para 18 anos, ele era muito novo. E ele não tinha dinheiro e não tinha estrutura. Logo, ele trabalhava com a parte de desenho e o Jerry Iger trabalhava vendendo esse material. O interessante é que como ele não tinha estrutura e não tinha funcionário, e ele começou com $30, imagina, tudo bem que $30 na década de 30 era muito dinheiro. Vale lembrar também que isso é logo após a depressão, quando o mercado dos Estados Unidos tem a crise financeira mundial de 1929, que o mercado passa por um grande período de problemas financeiros. Então as coisas eram absolutamente diferentes. Ele cria esse estúdio e ele começa a produzir para jornais as suas tiras. Ele não tinha funcionários, então ele produz 4 tiras para 4 jornais diferentes, de 4 personagens diferentes, com 4 nomes diferentes. E não eram só os nomes, ele tinha estilos diferentes, para não denunciar que era ele que estava fazendo. Um dos nomes era Spencer Steele. Os nomes eles eram escolhidos pelo Will muito aleatoriamente. O Spencer Steele ele escolheu porque ele dizia que aquele era o nome de uma pessoa que ia ter sucesso na vida, né? Ele não imaginava que o nome dele, Will Eisner, ia se transformar num nome tão grande, tão gigantesco. Ele começou dessa maneira e ele produziu quadrinhos dessa maneira. Ele trabalhou assim durante um tempo e ele foi produzindo cada vez mais. Em um determinado momento, o estúdio começou a crescer e ter mais trabalho e ele começou a empregar alguns artistas. Vale lembrar que nessa época os quadrinhos eram coisas de marginal mesmo assim. E era muito vergonhoso você trabalhar nos quadrinhos. Por isso muitos artistas mudavam o seu nome e eles tinham vergonha disso. No estúdio eles trabalhavam com um esquema de produção mesmo. Tinha um cara que fazia, o Will Eisner ele fazia o layout geral das páginas e os rascunhos, e aí tinha os caras que faziam o cenário, tinha os caras que apagavam a borracha, tinha os caras que passavam a tinta na página. Eu vou falar 3 nomes de caras que trabalharam com o Will Eisner e que foram funcionários dele. E se você não conhecer nenhum dos 3, para de ver esse vídeo e vai ver outra coisa, por favor, que eu vou ficar ofendido, tá? De verdade, eu vou querer te bater. O primeiro nome é o Jack Kirby. Jack Kirby, que é o criador dos heróis modernos da Marvel, co-criador com o Stan Lee. Criou o Quarteto Fantástico, ele criou o Capitão América com o Joe Simon. É o Jack Kirby. Se você não conhece ele, para de ver esse vídeo, por favor.
O segundo nome é o Bob Kane, que é o criador do Batman. O Bob Kane sempre foi colega, amigo do Will Eisner na época que eles estudaram juntos, eles estudaram arte juntos e acabaram trabalhando posteriormente juntos. E o Eisner sempre disse, sempre declarou que o Bob Kane tinha muito mais fama do que talento. Quem conhece um pouco mais das histórias dos quadrinhos sabe que o Bob Kane, ele... as pessoas acusam ele de não ser exatamente o pai do Batman, né? Então, mas isso eu não quero falar e não quero ser processado também. Qualquer coisa tá no nome do diretor tudo, ele que seja processado. Brincadeira, diretor. O terceiro nome é Joey Kubert, isso mesmo. O Joey Kubert, ele era um garoto que trabalhava no estúdio de Eisner. E sabe o que ele fazia? Ele limpava a sujeira da borracha das páginas. Ele começou fazendo isso no estúdio de Eisner. Imagina, o Joey Kubert, um dos maiores artistas das histórias em quadrinhos, começou limpando borracha no estúdio de Eisner. Esse foi o começo da carreira do Will. Ele trabalhou dessa maneira por um tempo. Depois veio o boom dos super-heróis. Para quem não sabe, em 1939 foi criado um personagem chamado Superman, pelo Joe Shuster e pelo Jerry Siegel. Esses dois garotos de Ohio, eles criaram esse personagem e eles tentaram vender para todas as editoras possíveis. Eles tiveram um não na cara por todas as editoras possíveis. Uma das pessoas que deu não para eles foi o Will Eisner. Eles mandaram pelo correio uma cópia do primeiro número do Superman e o Will leu aquele primeiro número e achou que eles não estavam prontos para o mercado editorial americano e que eles não deveriam ir para Nova York. O Will, ele foi muito cordial e respondeu aos garotos, dizendo que eles tinham que continuar, né, na luta, tentando, produzindo, mas que ainda não era o momento deles chegar ao mercado americano. Alguns meses depois, o dono da National Comics, na época, comprou esse material por $30 e produziu o Superman. Isso foi um marco, não só na história dos quadrinhos, como na carreira do Will Eisner, porque isso fez um boom nos quadrinhos. Os quadrinhos passaram a ser um pouco mais respeitados e as tiras de jornal perderam um pouco da sua importância, porque antigamente só se produziam para tira de jornal e agora começou uma grande demanda para se produzir super-heróis. Apareceu o Superman, apareceu o Batman, apareceu o Namor, apareceu o Capitão América. Esses heróis apareceram e o Eisner se viu obrigado a criar um herói. Obrigado porque ele nunca gostou do super-herói. Ele sempre achava que o super-herói limitava os quadrinhos e transformava nos quadrinhos uma literatura menor e para crianças. Em certo modo, ele está certo, a gente sabe disso. A gente acompanha o mercado de quadrinho hoje e a gente vê como essas coisas são realmente limitadas. Ele foi obrigado por um cara chamado Victor Fox a criar um personagem chamado Wonder Man, que nada mais é do que uma cópia do Superman. Ele tem capa, ele tem um uniforme parecido e tem os mesmos poderes. O Will criou porque ele precisava do dinheiro e porque o seu sócio, o Iger, encheu o saco dele falando que ele precisava criar esse personagem. Ele criou e ele acabou sendo processado. E isso aumentou o problema dele com os super-heróis. O Will Eisner não gostava dos super-heróis, ele nunca foi uma coisa que apeteceu ele. Bonita essa palavra, hein, diretor? Apetece, hein? Parabéns. Muito obrigado, hein? Então, mas ele acabou criando um herói que perdurou por muito tempo, que é o Spirit, que eu tenho aqui em minhas mãos. O Spirit foi criado pelo Will Eisner por encomenda, por um cara chamado Buzz Arnold. O Buzz Arnold queria um herói, só que ele queria um herói que fosse criado pelo Will Eisner, então o Will Eisner criou o Spirit, um herói à sua maneira, tá? É um herói que não usa uniforme, não usa capa e ele tem uma máscara singela. O Spirit foi inspirado na cultura dos pulps da década de 20 e 30 e é um personagem completamente diferente. Ele é um personagem que não tem superpoderes e às vezes ele mal aparece nas suas histórias. Dá uma olhada nessa capa, pelo amor de Deus. Isso aqui é fenomenal. Fenomenal isso aqui. Ele às vezes não aparece nas suas histórias e muitas das coisas que a gente vê nas histórias em quadrinhos hoje surgiram por causa do Spirit e das experimentações do Will Eisner no Spirit. Alguns diriam que até o próprio Batman. Até o próprio Batman, alguns diriam. Tipo a gente, diretor. Vai dar polêmica isso aí. O Spirit, do Eisner, ele teve tira de jornal e ele teve revista mensal. Na tira de jornal, o Eisner fez uma coisa que se tornou um padrão depois nos quadrinhos, que chama Splash Page. Splash Page são aquelas páginas duplas que você vê, aqui não é uma página dupla, mas só para vocês terem uma ideia, seria uma página dupla em que você mostra
em que você mostra uma ação, alguma coisa assim. Essas splash pages, o Eisner, ele inventou, ele criou porque os complementos de jornais, de quadrinhos, eles ficavam no meio do jornal. E ele achava que se o quadrinho estava no meio do jornal, a possibilidade de uma pessoa passar por ele e não perceber que ele estava ali era gigantesca. Ele não queria isso, porque ele estava produzindo conteúdo para que as pessoas lessem o conteúdo dele. Estou procurando aqui porque eu estou lendo a biografia dele, e nessa biografia dele tem umas dessas splash pages. Não sei se vai dar para pegar direito. Essa página aqui, ela é uma splash page. O Eisner, ele sempre fez isso. Ele fazia o nome do Spirit nas histórias aparecerem escrito no meio dos prédios. Aqui no caso são papéis caindo no bueiro, né, e tal. Aliás, essa biografia eu recomendo, da Biblioteca Azul. Michael Schumacher escreve uma bibliografia muito bem feita do Will Eisner. Para quem gosta de quadrinhos, é essencial, e para quem gosta do Will Eisner. Essas histórias do Spirit, elas tiveram muita experimentação. Ele teve problemas e polêmicas, porque, por exemplo, um personagem coadjuvante do Spirit, o Ébano Branco, que é um taxista negro que ajuda o Spirit. Ele foi contestado muitas vezes sobre o teor do personagem, se o personagem não era racista. O Ébano muitas vezes resolve a maioria dos casos nas histórias do Spirit, além de ser o ajudante do Spirit. E apesar do Eisner desenhar de maneira caricata os personagens, todos eles, se você pegar personagens da mesma época, ou até personagens posteriores, personagens negros, o Ébano ele não é tão caricato como os personagens do Hergé, ou até mesmo personagens do Maurício de Souza. Se você pegar a primeira aparição do Jeremias, que é um personagem do Maurício de Souza, a diferença é assustadora, cara. Chega a ser ofensivo. Eu não vou entrar nesses méritos nem nada, tá? Essa é a primeira parte do nosso vídeo. O Spirit, o grande material dele foi produzido antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Se você tem curiosidade de saber mais sobre essa parte do início da carreira do Will Eisner, que se confunde com o início da carreira do mercado americano, você pode encontrar isso na revista O Sonhador, que é uma graphic novel que o Will Eisner escreveu, que conta os primeiros dias dele trabalhando no mundo dos quadrinhos e mostra alguns desses personagens, Lou Fine, Bob Kane, Jack Kirby. A diferença é que aqui você vai encontrar os nomes alterados. Ele alterou os nomes porque na época ele queria respeitar as pessoas que ainda estavam vivas e suas famílias. Mas é uma grande história e aqui dá pra você ter uma ideia de como era aquilo, como foi o começo de tudo isso, tá bom? Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo especial Rodrigão Fala. Vai ter uma segunda parte que eu vou concluir pra gente continuar falando do Will Eisner, tem muita coisa pra falar dele, tem muita revista que vocês precisam conhecer se vocês não conhecem ainda. Se vocês gostaram do vídeo, dá o joinha, curte lá, deixa seu comentário se você gosta de Will Eisner, se não gosta, se você gosta, qual é a sua obra favorita. Compartilha com os amigos, dá aquela força aí no lado negro. Não esqueça de dar uma olhada nos vídeos do pessoal da Iniciativa HQ, eles vão estar na descrição desse vídeo, o link dos canais. Eu não vou falar todos os canais, porque são canais demais, eu vou esquecer alguém, vai ficar chato. É infinito. É infinito, porque a Iniciativa ainda vai dominar esse mundo. Um abraço pro Vidal e um abraço pro Daniel, porque eles são #mito. É isso. Valeu, galera, até a próxima.